Programa Café com Leite. Oferecimento Drogarias Avenida. 25 anos de sucesso. A direção certa da sua saúde. Boa noite. Crimes de pequena relevância, culpa, dolo, furto, roubo, drogas, omissão, crimes no trânsito, no meio ambiente, contra o consumidor, crimes contra o sistema financeiro, contra a ordem tributária, tudo isso e muito mais discutiremos aqui no programa Café com Leite. E para conversar com a gente, convidamos o doutor Germano Rodrigues, ele que é promotor público, titular da 2ª Promotoria Auxiliar de Juazeiro do Norte e responde pela 2ª Promotoria de Justiça Criminal aqui no município de Juazeiro do Norte. Doutor Germano, por favor, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Prazer. Com o apoio cultural das Drogarias Avenidas, está no ar o programa Café com Leite. Drogarias Avenida, 25 anos de trabalho, atenção a seus clientes e parceiros, além de uma qualidade inigualável. Em comemoração aos seus 25 anos de sucesso, as Drogarias Avenida faz a promoção Bodas de Prata. A cada R$25 em compras, você ganha um cupom e vai participar do sorteio de 25 tablets e um Fiat Uno 0km. Compre e concorra a esses lindos presentes. Drogarias Avenida, a direção certa de sua saúde. A partir de agora, através do site programacafécomleite.com.br, você pode interagir com a gente, discutindo esses temas relevantes para a nossa sociedade aqui com o doutor Germano. E também pelo telefone 3511-2146. Doutor Germano, boa noite mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Sua presença, com certeza, enriquece o nosso programa e ao nosso telespectador, é claro. Boa noite a você, boa noite a quem nos assiste. Eu fiquei de encomendar um abraço para algumas pessoas, eu não posso deixar de mandar este abraço. Fique à vontade. Para os meus irmãos da Igreja Cristã Emanuel, que estão nos assistindo agora, ao pastor Hilário, essa pessoa querida minha, né, que me evangelizou, trouxe a palavra de Deus ao meu conhecimento e me despertou para a salvação, e a todos os irmãos da igreja que estão se reunindo agora em células, casas de oração, na célula do irmão Galileu, da irmã Amilda, o Lourismar, Dona Lourdes, ao seu Reginaldo que está hospitalizado neste momento, eu quero te desejar saúde, que você em breve saia do hospital abençoado, em perfeitas condições. Boa noite a todos os telespectadores. E um grande abraço para o meu amigo Hilário, né? Isso. É o pastor lá da sua igreja. Isso, né? Somos co-pastores lá. Hilário. Obrigado por conceder, né, ao nosso amigo aqui. Você deveria estar hoje também participando dessa reunião, né, doutor? Essas reuniões de oração acontecem sobre a responsabilidade dele e da esposa, que cuidam da parte de evangelismo. Eu cuido de uma outra parte na igreja, e o dia de terça-feira é um dia mais flexível para eu visitar pessoas, comparecer a um programa como este, que é uma honra para mim, e isso é muito bom. A honra é nossa e do nosso telespectador, que com certeza só vai agradecer. Doutor, vamos tratar dos nossos assuntos, né? Vamos tratar dos nossos assuntos. Falar um pouquinho aqui. Doutor, eu queria começar o nosso programa pedindo que o senhor fizesse uma distinção assim, do que é roubo e do que é furto. Muito São bem. coisas comuns no nosso dia a dia, nas nossas conversas, mas na verdade a distinção precisa. Pronto. São duas figuras penais distintas. O furto, ele é a subtração de uma coisa qualquer, um objeto qualquer que pertence a uma pessoa, porém sem violência. O roubo, ele se caracteriza pela subtração de determinadas coisas, porém com violência. Então, eu posso dizer que o roubo é um furto que se agrava, que se caracteriza pelo uso de violência, da arma de fogo, principalmente o uso de arma de fogo, ou mesmo do simulacro, aquela arma de brinquedo que parece uma arma de fogo, mas ela é eficaz para causar medo e receio na pessoa que é roubada. O emprego da violência, o puxão de cabelo, o derrubar a vítima, então, tudo isso caracteriza o roubo. E também caracteriza uma outra figura penal mais grave ainda, é o latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Mata-se para roubar. Há um liame muito tênue, né, uma diferença muito tênue
entre o latrocínio e o homicídio, mas existem situações em que realmente um vigilante de uma empresa vem a perder a vida porque os ladrões o mataram para roubar o estabelecimento. Então esse crime é conhecido como latrocínio. É muito grave, muito feio. E o furto é uma frequente ocorrência aqui na cidade de Juazeiro. Principalmente os furtos, cuja destinação final do produto desse furto ou desse roubo é para alimentar o vício de drogas e o pequeno tráfico. Então, inclusive, nesse caso, veja só, o pequeno roubo, aquele roubo, digamos, insignificante para se alimentar, eu diria assim, aquele popularmente chamado ladrão de galinha, aquele que furta um pequeno bem para se alimentar num supermercado. Isso é caracterizado um crime gravoso, culposo? Esse furto que o senhor está se referindo chama-se furto famélico ou famérico. Não sei se a palavra é com R ou com L, mas é isso. É o furto para matar a fome. Isso configura o estado de necessidade que é um excludente de antifurticidade. Mas há uma diferença entre o furto para roubar pequenos objetos. Recentemente, lá na segunda vara, nós pegamos um processo que me chamou a atenção pela pequenez da coisa, pela insignificância da coisa furtada, um shampoo, um sabonete ou coisas de higiene pessoal. E eu gostaria muito de poder não denunciar tal fato por ser uma coisa muito pequena. E não me parece justo você abrir mão de tempo, gastar tempo, investir tempo da justiça, oficial de justiça, promotor de justiça, defensor. Mobilizar toda uma justiça, né? Pois é, para você analisar e punir alguém por uma coisa tão pequena, sabendo que a coisa foi devolvida. Mas, infelizmente, a lei não nos permite, como se diz, passar a régua, mesmo em se tratando de um pequeno objeto. O que nós podemos fazer é liberar a pessoa que foi presa em flagrante por um crime desse, levando em consideração antecedentes, a pouca lesividade do crime, não é? O fato de não ter sido praticada violência contra a pessoa, e a gente procura aliviar um pouco a situação processual nesse sentido, evitando a prisão provisória. Mas a pessoa tem que responder pelo seu crime. Mesmo devolvendo o objeto? Mesmo devolvendo. Há atenuante? Havendo a devolução? Eu diria que quando o juiz se depara com todo o material pronto para julgar o processo, ele leva em consideração também o fato de a coisa não ter gerado prejuízo material. E isso é um ponto que o juiz vai decidir lá no final do processo. Cabe ao julgador, né? Cabe ao julgador. Doutor, veja só, essa questão desse pessoal, existem algumas pessoas que furtam, eu não sei se por hábito, ou vício, ou desejo, tem aquelas pessoas que furtam qualquer coisa apenas com... Até um papel amassado em cima da mesa. Ele quer levar qualquer coisa. Isso é tido como uma doença? Existem os desvios de comportamento reconhecidos legalmente pela psicopatologia forense. Um deles é a cleptomania. Kleptos é a mania de roubar. Mas isso, no panorama geral dos crimes que eu tenho acompanhado, não acontece muito não. Quem rouba e furta, de fato, o faz com uma finalidade específica, geralmente para alimentar o vício de drogas, ou mesmo para vender, para ir para balada. Nessas épocas de festa aqui de Juazeiro, Joaforró, essas coisas todas, o índice de furto e roubo aumenta alarmantemente, de um modo muito, muito grande. E a gente percebe que está associado à necessidade da pessoa levar um dinheirinho para a balada para curtir. Então é uma finalidade nada nobre, na minha opinião, né? E diga uma coisa, hoje na promotoria, quais são os crimes mais frequentes com que o senhor lida hoje? Infelizmente, posso dizer com toda a autoridade para falar para a sociedade que o crime mais frequente, mais presente, é a posse e o tráfico de drogas. Eles respondem por talvez 70% das audiências que nós temos feito. E absurdo, né? É um absurdo, é um índice absurdo, é alarmante. Até crimes que são praticados meio que dissociados do uso de drogas, eu já faço a pergunta para o réu, uma pergunta meio que despretensiosa, mas faço a pergunta: há quanto tempo você usa drogas? E até hoje eu não tenho errado. A maioria das pessoas que se envolvem com criminalidade, até o roubo de celulares, inclusive está acontecendo muito nas portas de colégios. Os colégios têm que ter muito cuidado com isso. É para alimentar o vício de drogas. É bom as mães que estão nos ouvindo, nos vendo nesse Tenham cuidado, tenham bastante cuidado. Os alunos tenham cuidado, porque ao redor de escolas
principalmente ali na região do Santa Teresa, o bairro onde tem a minha igreja, a igreja onde eu congrego. Naquele bairro já tem assim, um índice considerável de furtos de celulares, quando os alunos estão saindo do colégio e aquelas pessoas interessadas em roubar, em furtar, os abordam ali na porta do colégio. Então estejam atentos, não deem bobeira, como se diz na linguagem policial, estejam vigilantes quanto aos seus objetos de uso pessoal, principalmente o celular. E o senhor atribui a quê esse índice de criminalidade, de drogas, de consumo de drogas? Tanto de consumo, porque o crime, veja só, o uso da droga não permitida na lei também é um crime, o fato dele usar. Sim. É isso? E sem dúvida. a comercialização também, apenas com mais agravante, né? Isso. Então o que é que o senhor atribui esse índice de uso e consumo e comercialização da droga? Dentre outros fatores, eu diria que a falta de perspectiva. Quando não se tem perspectivas, você não tem noção de futuro, você não tem a visão do futuro, você acha que tem que viver as coisas aqui agora, de imediato, então isso, eu diria que torna a pessoa um pouco mais susceptível a achar que tem que viver tudo o que tem que ser vivido agora e o prazer imediato. Mas tem outros agravantes, a questão da falta de condição econômica, né? O que não é determinante, porque eu conheço pessoas que têm posses, têm dinheiro, que consomem drogas. E que vêm a consumir drogas assim, de um ritmo alarmante e cometem crimes por causa das drogas, dilapidam todo o seu patrimônio, perdem emprego, jogam a vida fora por causa de drogas. Então eu colocaria isso, a falta de perspectiva de futuro, né? E um terceiro fator que para mim é determinante, a falta de temor a Deus. Se as pessoas perderem a noção de que há um Deus com o qual elas vão se encontrar depois do fim das coisas, então as pessoas criam um pouco de irresponsabilidade espiritual e responsabilidade social de modo geral. Elas acham que não vão ter que prestar conta com ninguém. Uma irresponsabilidade leva a outra, né? A outra, como diz a Bíblia, né? Um abismo puxando o outro, um buraco cada vez mais fundo e se torna mais difícil de sair. Então você dizer para um jovem que ele não vai ter que prestar contas com alguém da sua vida, da vida que ele levou, é uma mentira, ele vai ter que prestar conta sim. Então nós precisamos, como homens de bem, e que temos, graças a Deus, uma posição na sociedade, alertar as pessoas de que elas prestam conta sim, a sua família prestam contas à sociedade, ao Estado e a Deus. Eu ia interferir nesse aspecto, dizer, eu acho também um ponto relevante, a família. A família é essencial, necessária na participação desse cidadão para que ele não percorra esse caminho. Sem dúvida acompanhar, eu sou do princípio de que os pais, de um modo geral, geralmente se atribui essa responsabilidade à mãe, né? Mas os pais, de um modo geral, devem acompanhar seus filhos, ver quem são suas companhias. Sim, as pessoas. Sim, concordo plenamente. Vive. A figura do pai, ela é exponencial na família. A mãe é importante, não há dúvida. Graças a Deus pelas mães, as guerreiras, né? Que têm assumido até o papel de pai muitas vezes. Mas a figura do pai, meu caro telespectador, essa figura é insubstituível. A mãe pode até se esforçar, coitada, mas ela nunca vai substituir o peso que a figura do pai representa no lar. Esse índice de processos, aí o senhor me falou que cerca de 80% dos processos que o senhor... Entre 70% e 80% de cada 10 audiências, pelo menos 7 ou 8 por semana, são relacionadas ao uso ou tráfico de drogas. É um índice muito alto, né? É muito alto, é quase 100%. Isso também se leva em conta ao crescimento da cidade, né, da região. Sem dúvida. Crescimento econômico, consequentemente, de crime também, né? Não há dúvida. E nós temos uma estrutura judiciária, isso o cidadão deve saber, nós temos uma estrutura judiciária ainda aquém do ideal, aquém do que seria necessário para abarcar, né, esse volume de ocorrências. A polícia também precisa de uma estrutura bem melhor do que a que se encontra hoje aqui em Juazeiro. Nós precisamos de mais delegacias de polícia, de mais delegados de polícia, titulares de delegacia local, espalhadas pelos bairros da cidade. Precisamos de promotorias
muitas promotorias, muitos mais. Para o senhor ter uma ideia, na cidade de Parnaíba, que é bem menor do que Juazeiro, eu estive lá alguns anos atrás, na época, está com quase 10 anos, havia 19 promotorias, quando aqui havia apenas 5, e Juazeiro já bem maior. Absurdo, Bem maior, né? Então nós vemos aí um contingente de promotores de justiça no estado do Ceará, ainda bem pequeno em relação ao número de cidades do próprio Ceará, quando em algumas cidades deveria ter já mais de uma promotoria. Campos Sales é uma delas, eu trabalhei lá 3 anos, 3 meses, é muito difícil trabalhar ali, uma cidade fronteira, até um batalhão de polícia militar tem, um pelotão, muitos policiais, mas um promotor, um juiz, às vezes auxílio, não tem como. Os processos andarem, né? Não faz. Inclusive o doutor Rafael Vilar, quem eu quero mandar o nosso abraço, defensor público. Abraço para o doutor Rafael. Esteve aqui há uns 15 dias atrás conversando sobre isso e também alegando exatamente essa falta de defensor público. Isto. Então isso aí dificulta o andamento do judiciário, a busca de uma solução das demandas jurídicas. Isto. Né? E a insatisfação, consequentemente, da sociedade. Claro, claro, não há dúvida disso. E é algo que não depende de nós, a gente fazer a estrutura crescer. Não depende do promotor, não depende do juiz, não depende do defensor. Depende de uma decisão política, administrativa, uma decisão que venha a gerar uma lei específica criando os cargos. E outra lei determinando a abertura de concurso para o provimento desses cargos. Então a gente fica meio que na linha de frente, levando a pancadaria e aguentando calado. Nós somos servidores, é verdade, mas a gente aguenta cada coisa. E as pessoas perguntando, por que o senhor não faz nada? Não trabalha, não faz nada, meu processo não trabalha, né? É isso. Mas não é bem essa a realidade. Não é bem essa a realidade. Não é. As pessoas precisam, mas inclusive, conversando no judiciário com o juiz, amigo nosso, ele disse que, olha, Leite, eu acho que não é interessante apenas fazer concurso para juízes e promotores e defensores, mas também para o próprio servidor das secretarias, para fazer os processos andarem. O promotor, o juiz e o defensor não faz o processo andar apenas. Claro. Então precisa de um suporte. É preciso suporte. Né? Preciso. Pois é, doutor, nosso bate-papo está muito gostoso aqui, mas eu faço questão de lhe servir um cafezinho, né? Programa Café com Leite sem o café. E sem o leite, né? Sem o leite, não tem sentido. Mas que bom. Vou tomar a primeira água, depois a gente toma o café. Aqui, e já nós vamos falar um pouquinho aqui sobre com o apoio cultural aqui das Drogarias Avenida. Mas vamos tomar um cafezinho aqui. Mas essa Drogaria Avenida é droga lícita, né? É lícita. Essa lista, glória inclusive, a Deus. Amém. 25 anos das Drogarias Avenida está fazendo agora. E quem ganha o prêmio, quem ganha o presente é você, cliente. Onde nas compras à vista ou no cartão Avenida Card, no valor de R$ 25,00, em quaisquer das lojas Drogarias Avenida, você concorre a um carro 0 km e 25 tablets. Consulte o regulamento no site das drogariasavenida.com.br. Drogarias Avenida, o caminho certo da sua saúde. Eu quero falar também do Laboratório Santé, um novo conceito em análises clínicas na região do Cariri, com equipamentos novos e profissionais experientes. O Laboratório Santé acredita e investe no atendimento diferenciado, proporcionando a entrega de resultados no mesmo dia. Atendemos particular e pelos convênios CACI, CAFAS, CAMED, ISEC, planos e planos funerários. Venha conhecer o Laboratório Santé e faça gratuitamente o seu cartão Fidelidade, ganhando assim descontos especiais. Laboratório Santé, sua confiança, nossa prioridade. Aqui na rua Padre Cícero, 833, no centro de Juazeiro do Norte. E tem o telefone 3587-1337. Eu também não poderia deixar de falar na Craju Diesel. Craju Diesel, peças e motores. Essa que apoia o programa Café com Leite. Você encontra serviços eletrônicos de unidades injetoras, recuperação de módulos, além de serviços de bombas injetoras, retífica, turbinas em veículos utilitários nacionais e importados. Craju Diesel, peças e motores. Fica na rua Maria Aurora, número 30, no bairro Triângulo, aqui em Juazeiro do Norte. E tem o telefone 3571-2694. E eu vou tomar o meu cafezinho no intervalo de apoio cultural e já nós voltamos.
Estamos de volta no segundo bloco do programa Café com Leite, hoje conversando aqui com o Dr. Germano, falando sobre essas problemáticas da nossa sociedade que envolve esses consumos de drogas, essas bebidas, esses crimes que infelizmente fazem parte do cotidiano aqui da nossa região do Cariri. Lembrando que você pode continuar interagindo com a gente pelo site programacafécomleite.com.br e também pelo telefone 3511-2146. Já nós vamos fazer as perguntas dos nossos internautas aqui, a doutor Germano. Um abraço ao meu amigo Lira lá em Recife, que está nos assistindo e mandou a sua pergunta aqui pelo site. E o nosso amigo Ideval lá em Fortaleza também, que mandou aqui a sua pergunta pelo site. Mas, doutor, vamos aqui mais uma perguntinha. Eu queria fazer isso do bloco anterior. Bebidas. Bebida geralmente não se, por ser algo, digamos assim, permitido, seu consumo e a sua comercialização pela lei, as pessoas muitas vezes entendem como não ser uma droga, não ser um instituto ofensivo, digamos assim. Ao né? corpo ao corpo e à sociedade de modo geral. Né? O senhor entende, existem crimes na sua promotoria que envolvem, ocasionado pela bebida? Não Vários. Pela bebida, mas pelas pessoas que a ingerem? Sem dúvida alguma. E eu diria mais um detalhe, é que a bebida alcoólica, nós estamos falando da bebida alcoólica, né? Seja ela de que teor, né, alcoólico ela seja, por mais baixo que seja. Eu acho interessante é que a bebida alcoólica é a porta de entrada para o consumo de drogas pesadas. Na maioria dos casos, quando a gente pergunta a um réu em processo criminal como ele começou a carreira de drogas, ele diz: eu comecei na cachaça, ou comecei na cerveja. Então, ninguém me diga e ninguém me convence que bebida alcoólica não é uma coisa ruim. Ela é uma coisa ruim. Vamos deixar o aspecto da saúde de lado. Isso quem cuida são os médicos, eles podem falar melhor do que eu. Tá certo. Eu estou falando... Mas a que ponto leva, né? A que ponto leva? Então, tirando o aspecto da saúde, a gente sabe que a saúde de uma pessoa que consome bebidas alcoólicas regularmente, ela é uma saúde tendente a ser mais fraca do que uma pessoa que não consome. Mas no ponto de vista da criminalidade, nós vimos a semana passada um crime terrível, um atropelamento no caminho de Juazeiro para Barbalha, e que, ao que me consta por informações do meio policial e informações de populares, o indivíduo que cometeu esse delito de colher uma jovem, ele se encontrava embriagado. Ninguém me convence, pelos anos que eu tenho de promotoria, de que uma pessoa que passa a noite bebendo, ele não está colocando em risco alguém se ele vai dirigir. E me chama a atenção um detalhe, é o seguinte, é que é uma política nacional tão evidente, tão alarmada, tão falada nos meios de comunicação, no Fantástico, falando: olha, não dirija. Eu vi um programa uma vez que falava de Vicente, eles acompanharam o Vicente numa moto sem capacete, bebendo a noite toda, e o repórter olhando o jeito do Vicente, e o Vicente dizendo para a câmera: tô ok, e a motocicleta num zigue-zague danado. Quando chegou em casa, Vicente foi descer da moto, a moto caiu em cima dele. Quer dizer, até para dirigir a moto, para sair da moto, Vicente teve problemas. Que dirá você dirigindo uma caminhoneta, um caminhão, transportando carga embriagado? É um tremendo risco para a sociedade. Então a bebida alcoólica, sim, ela está associada umbilicalmente à prática de vários delitos. E digo mais, no âmbito dos homicídios, crimes de morte, a bebida alcoólica ou ela está presente na hora da história acontecer, os caras estavam bebendo, ou eles tinham vindo do bar, ou iam para o bar, ou teve uma confusão no bar. Né? Sempre está associado. Mas, na verdade, a comercialização não é crime. Não, ela não é crime. E esse é um problema. Como é que você vai combater uma coisa que é danosa à sociedade quando ela penetra no seu organismo? Altera as emoções da pessoa, altera os freios morais, mas você não combate a fonte. Eu acho até estranho, por exemplo, desportistas fazerem uma propaganda de cerveja. O técnico da seleção brasileira, toma aí uma para você. Não tem condição, é muita incoerência. E eu tenho autoridade para falar isso porque eu não bebo.
Então não adianta o sujeito vir, mas doutor, o senhor estava naquela mesa de bar que eu vi. Não viu, porque eu não estava lá. Então, me parece que a sociedade brasileira e a nossa sociedade precisa refletir muito quanto a isso. Agora, o que é crime? É você comercializar bebida alcoólica para menores de idade, isso todo mundo sabe. Não é? É um crime já sedimentado, né? Inclusive, doutor Germano, na verdade eu sempre louvo aquelas empresas que colocam aquela placa proibido de venda de bebida alcoólica a menor. O que é que acontece muito com as empresas? Só se coloca quando a lei determina. Se a lei não determina, eu não vou fazer. Pois então. Agora, eu costumo dizer para as pessoas, e em especial para os nossos clientes, quando contador, que façam isso e usem isso como marketing. Você vai perder um cliente menor que talvez lhe procurasse para comprar uma bebida alcoólica. Mas você vai ganhar muito mais o pai dele, a mãe dele, o tio dele, que vai te comprar outras coisas porque você não vendeu a bebida ao menor. Então, mas agora eu quero lançar uma brasazinha na história, uma madeirazinha para aquecer o fogo. E quando é o pai que dá a bebida para o filho? Aí, doutor. Será que ele está cometendo crime? Você, pai, que tem esse negócio de falar assim para o seu filho, filho meu tem que tomar uma logo de pequeno para aprender a ser homem. Será que ele está cometendo crime? Está. E acha bonito, viu? Acha bonito. Acha bonito. Pois deixa eu lhe dizer, meu caro cidadão querido, veja bem, ao ministrar qualquer tipo de substância que cause dependência química ao seu filho, aquela cervejinha, aquela fubuiazinha inocente, que você acha que é só provar ali na mesa para fazer bonito com os amigos e já começar a carreira. Querido, é um crime mais grave do que se um estranho assim o fizer. É mais grave, tem agravante. Você está cometendo um delito contra uma pessoa que é seu descendente. E é um agravante do Código Penal, está escrito na lei penal, que é agravante. Então, querido, não se engana. E até porque o filho vai obedecer porque é o pai, né? Pois é. Então, essa configuração delituosa te atinge também, além do que você está gerando no seio da tua família uma cultura do alcoolismo que pode desaguar no consumo das drogas. E aí, querido, vai chorar sobre o leite derramado. Doutor, agora se comenta muito nos meios jurídicos e na sociedade os crimes de insignificância. Aqueles pequenos crimes que são feitos de forma, digamos assim, contínua, eu diria até assim, para os criminosos de pouca qualidade. Né? Não fale do porte de arma de caça lá no interior não, viu? Aí não tem jeito não, né? O povo pensa que você tem uma espingarda de caça só para matar o cachorro que invade o galinheiro ou a raposa que come os ovos das galinhas. Isso não é crime? É crime. Né? Até a arma desmontada, desmuniciada, ela caracteriza. Quer dizer que aquela soca-soca. A velha soca-soca. Lá num sítio, né, e tem para se proteger. Na verdade, você precisa proteger. Ter algum instrumento de proteção. Mas ele tem aquela soca-soca de matar o capote, doutor. Porque matar o capote só se mata na espingarda. Não exatamente. Se pega capote, não. É crime. Infelizmente é. Lá em Missão Velha me fizeram essa pergunta durante uma audiência com 2 cidadãos de idade. Eu tive pena. Os 2 homens de bem, via-se isso no semblante e a ficha de antecedente criminal era muito clara quanto a isso. Mas os 2 homens estavam lá numa situação terrível, porque eles tinham combinado o transporte de uma arma de fogo desmontada do sítio de um para uma determinada localidade. No ínterim, a polícia faz a apreensão. E aí se averigou, aquele que fez o transporte das peças da arma foi processado e o dono da arma também foi processado. Então, a lei no tocante ao porte de arma é muito rigorosa, não é um delito insignificante. Outras coisas são. Nós falamos há pouco daquela questão dos objetos de higiene pessoal, escova de dente, aquela coisa, até vá lá, mas situações outras, como a gente pega no juizado especial, é aquela propriedade de passarinho, né? Os passarinhos, tão inocentes, aquele dali, os bichinhos. Mas a lei, ela diz que é crime ambiental e sujeita a pessoa a um processo que corre no juizado especial. E ali sim a gente verifica se pode aplicar o princípio da insignificância. Isso se não for reincidente, lógico. Claro, porque tem aquela pessoa que insiste, né? Insiste. Eu até devo alertar as pessoas que possam abrir mais a televisão em jornais,
em programas educativos, programas de... Assista o programa Café com Leite. Ah, o Café com Leite, rapaz. Eu acho que não será a última vez que eu virei aqui. Não, com certeza. O senhor já vai ter cadeira cativa. Eu já estou me escalando, viu? Pronto, esse será o nosso convidado especial. Mas é preciso que as pessoas assistam mais à televisão naquilo que interessa, vendo a realidade das coisas. Doutor, eu queria fazer mais algumas perguntas, Fique à mas vontade. eu respeito sempre os nossos internautas e os nossos telespectadores que mandam as suas perguntas. Cícero Paulo aqui da Timbaúba quer saber se devolvendo o que foi furtado, se diminui a penalidade. O senhor já respondeu, viu, Cícero? Ele já respondeu isso aqui, que fui eu que fiz essa pergunta para ele aqui, mas o Lira lá de Recife, quero mandar um abraço para o Lucas que está nos assistindo lá em Fortaleza, o Rafael também, o Marcos, mandou aqui uma mensagem dizendo que está assistindo aqui do seu celular, que maravilha, nossa transmissão aqui. Doutor, tem aqui o Lira, lá de Recife, faz a pergunta em verso, viu? Eu não tenho essa capacidade de responder em verso, Né? Lira. Infelizmente não vou. Vamos entender a pergunta. Olha, pergunto agora sobre menina usada em prostituição. Os pais dão incentivos no mundo sem proteção. Quando traz uns trocados, que tipo da ação? Esse aí vai... Ô Lira, você inclusive mande também estrofes dessa natureza para o nosso amigo Vandil Pereira, no Ceará de Verso, viu? Que ele adora esse tipo de... Mas bonita pergunta aqui, doutor, e a bola está com o senhor. E a bola está comigo, vamos lá. Resposta em prosa. Em prosa. A ação é pública e incondicionada. É uma ação por crime contra os costumes. Se essa criança, esta mocinha, é menor de 18 anos, ela vai assumir a condição de vítima chamada vulnerável. Não importa a finalidade, seja uma questão econômica, como acontece muito no nosso estado do Maranhão, infelizmente. Tem uma série de crimes aí, né? Mas há uma série de crimes aí, não há como contemporizar. Se os pais estiverem participando dessa exploração econômica de um crime sexual, eles também serão processados por outro delito. E a pessoa que cometeu o abuso, o crime sexual, seja o estupro, seja um outro qualquer que a lei preveja, lá no capítulo do crime contra os costumes, vai ser processado. A ação é pública, incondicionada e não tem coisa boa para essa pessoa, não. Vai ser muito rigorosa a apuração. Aí, Lira, lá em Recife, assistindo o programa aqui pela internet. Algumas pessoas aqui mandam um abraço, parabenizando o programa aqui, doutor. Dando parabéns ao senhor pelas respostas. Mais algumas perguntas aqui. Bom, vamos aqui para algumas perguntas. Alguns parabenizando aqui a transmissão pela internet, que está muito boa. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, os nossos telefones aqui não param de tocar. Quando as drogas passaram a ser consideradas prejudiciais à saúde, eu acho que aqui, essa pergunta vai para um entrevistado, que é o subtenente Vladimir. Pronto. Vai ser entrevistado agora, eu acho que está agendado para novembro ou dezembro, só sobre ótimo drogas aqui. É um profissional de mão cheia, eu quero mandar um abraço para ele. Que é conhece cara muito bem do assunto. Batalhador. Isto. Da palestra em escolas, eu quero mandar um abraço para ele, porque de fato é um grande profissional. Isto. Né? Vamos ver aqui o que é que nós temos mais, doutor. Embriaguez. A omissão é crime? A omissão, em determinados crimes, sim. Nós temos um tipo de crime chamado crime omissivo. A maioria dos crimes é comissivo, ou seja, eu o cometo quando ajo. Mas existem os crimes omissivos que eu cometo quando não ajo. Um desses crimes é a omissão de socorro, bem caracterizada, né? O abandono material, quando um pai de família deixa de prestar a ajuda material devida aos seus filhos ou ao seu cônjuge, isso configura o abandono material. O abandono intelectual, quando não se fornece à criança os meios para que ela estude na idade escolar. Enfim, os crimes previstos na legislação específica do idoso, quando você omite, não é, a assistência ao idoso, uma entidade assistencial, quando ela se omite, ela comete crime omissivo. Me permita lhe interromper, doutor Germano, mas na verdade eu acho isso aí de extrema relevância para o nosso telespectador, porque na verdade as pessoas se omitem de cometer alguns atos. Por exemplo, acompanhar seus filhos
quanto aos estudos, né, não colocar para estudar com tantas facilidades que hoje nós temos, ser crime e ele não saber disso ou praticá-lo de forma, digamos assim, inocente, mas não deixa de ser um crime, né? Não deixa de ser. Claro que nós não podemos, vamos dizer assim, ampliar o conceito de crime a toda e qualquer omissão. Tem aquele pai banana mesmo, desculpa eu falar essa expressão aqui mas tem aquele pai leniente, banana mesmo, que não acompanha o filho para nada, que não quer saber, só quer colocar os filhos no mundo, né? Esse é um pai que eu diria relaxado, relapso. Mas daí você levar isso para o plano das condutas omissivas, delituosas, seria um pouquinho de exagero. Mas uma conduta omissiva típica é aquela de um pai que sabe que tem que prestar os alimentos aos seus filhos, sabe que eles dependem dele, ele tem condições para isso, e ele não faz, tá certo? E ele está respondendo a um processo na justiça, por exemplo, para pagar uma prestação alimentícia, ele não faz, ele se omite e ainda foge da justiça. Esse, ele está cometendo abandono material. Abandono material. Procure a igreja. Eu sempre digo que isso é falta de Deus, doutor. Isso é falta de um ser supremo na presença das pessoas. Bom, o ser supremo está aí. Está no céu, reina e vive pelos séculos dos séculos. O problema é obedecer ao Rei dos Reis. Doutor, mas a omissão também ela está contida aqui só reforçando a pergunta do nosso telespectador aqui, a omissão em saber de um crime, ter conhecimento, participar apenas vendo acontecer, é criminoso também? Responde pelo crime? Criminoso não, responde? Responderia pelo crime se fosse uma autoridade, por exemplo, no meu caso, se eu estiver diante da prática de um crime, se eu tiver conhecimento de que esse crime está acontecendo e eu não tomar providências, mesmo para fazer o flagrante, e eu não o fizer dolosamente, eu estou cometendo um crime omissivo, né? Então, eu estou me omitindo e cometendo em si um crime de não agir de ofício quando eu deveria agir. No âmbito da infância e juventude, né? Se um delegado de polícia sabe que está acontecendo um determinado crime, uma boca de fumo ali, bem pertinho até da sua delegacia, ele não toma as providências, pode-se imaginar uma conduta delituosa, por omissão, sim. Por omissão. E uma conduta que pode ser apurada no âmbito administrativo, ele pode sofrer penalidades administrativas, né, por essa falta funcional. Mas é meio difícil a gente configurar a omissão verdadeira. Eu digo que a omissão de socorro típica é aquela que você verifica num acidente de trânsito quando a pessoa que colhe o pedestre, o motorista que colhe o pedestre, ele se ausenta do local do crime, ele se evade para não prestar socorro, para evitar ser identificado. Essa é a omissão de socorro típica. Ou quando alguém que é profissional de saúde e vê uma pessoa morrendo no hospital e chegando ali para ser atendido e ele não faz o atendimento correto, aí sim é uma situação bem típica de omissão. Eu quero mandar um abraço aqui para Juliano, que está nos assistindo nesse momento, ele que é do Laboratório Santé. Um abraço para você, Juliano. Quero falar um pouquinho das drogarias avenidas, mas antes, o café com leite, mais uma vez. Mais café. As pessoas estão dizendo que nós estamos tomando tanto café, doutor. Mas porque para mim, primeiro é uma satisfação em servir um cafezinho para os meus convidados aqui, né? O diretor é que não toma café, viu? O diretor não toma? O diretor, meu amigo Vandil Pereira, não pode tomar o café com leite. Ele fica só nos assistindo e dizendo, tome pouco café para não dar problema. Diretor, nós já temos o nome desse café, diretor? Ainda não, não é? Mas já nós teremos esse café com leite aqui no nosso programa. Quero falar agora sobre Drogarias Avenidas. Ela que faz 25 anos e quem ganha o presente é você, cliente. Onde nas compras à vista ou no cartão Avenida Card, no valor de R$ 25,00, em quaisquer lojas Drogarias Avenida, você concorre a um carro 0 km e a 25 tablets. Consulte o regulamento do site drogariasavenida.com.br, o caminho certo da sua saúde. Quero falar também do Laboratório Santé. Laboratório Santé é um novo conceito em análises clínicas na região do Cariri. Com equipamentos novos e profissionais experientes, o Laboratório Santé acredita e investe
no atendimento diferenciado, proporcionando a entrega de resultados no mesmo dia. Atendendo a particular e pelos convênios CACI, CAFAS, CAMED, Plano Paz, ISEC e planos funerários, venha conhecer o Laboratório Santé e faça gratuitamente o seu cartão Fidelidade, ganhando assim descontos especiais. O Laboratório Santé fica na rua São Pedro, Rua Padre Cícero, olha aí, até eu errando aí o endereço do Laboratório Santé do meu amigo Juliano, na Rua Padre Cícero 833, no centro aqui em Juazeiro do Norte, com o telefone 3587-1337. Tomando café e falando também da Craju Diesel, retífica de motores Craju Diesel, que apoia o programa Café com Leite. Na Craju Diesel você encontra serviços eletrônicos de unidade injetora, recuperação de módulos, além de serviços de bomba injetora, retífica, turbinas, em veículos utilitários nacionais e importados. Craju Diesel, peças e motores, fica na rua Maria Aurora, no Triângulo, aqui no centro, aqui em Juazeiro do Norte. O telefone 3571-2694. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural aqui do programa Café com Leite e já já nós voltamos. É o programa Café com Leite de volta nesse terceiro bloco, conversando aqui com o Dr. Germano Guimarães Rodrigues, promotor de justiça, trabalha aqui na região do Cariri, em especial na cidade de Juazeiro do Norte, prestando esse serviço importante para a sociedade no seu trabalho e com certeza trazendo informações e, consequentemente, informações importantíssimas para o nosso telespectador, que é o foco, é o objetivo do nosso programa, esclarecer você que está em casa, todas essas dúvidas. Inclusive, sugira suas ideias no nosso site, programa cafécomleite.com.br. Manda um e-mail, converse com a gente, mande suas ideias, que nós podemos trazer aqui pessoas de interesse de seu interesse e de interesse da sociedade. E se você pretende assistir o programa ao vivo, liga para a gente no 99216131, marca e você vem assistir ao vivo o nosso programa aqui, interagir com o nosso convidado, fazer perguntas, bater papo aqui com a gente. Doutor, as perguntas são muitas, viu? São muitas e nós não podemos deixar de... Tem uma pergunta aqui, a diferença de crime continuado com crime habitual. Outra pergunta aqui, homicídio culposo na direção de veículo. O cidadão pergunta se o homicídio é culposo quando ele está dirigindo um veículo. Olha, existia essa conceituação até antes do Código de Trânsito Brasileiro. Seria interessante a gente, só para o nosso telespectador, doutor, a gente fazer primeiro uma distinção de culposo e doloso, né? Só para facilitar a entender. Isso. O homicídio doloso, ou seja, o crime doloso, é aquele no qual a pessoa que o comete, ele deseja cometer o crime ou assume o risco. O exemplo típico é de alguém que atira numa multidão. A pessoa que atira com uma metralhadora em direção à multidão, ele, no mínimo, ele vai atingir alguém, ele sabe que vai atingir alguém. Sabe que vai atingir alguém. Então ele está assumindo o risco de produzir um resultado ou quer assumir o resultado. Para ele é diferente. Isso é dolo. É o desejo de cometer o crime. A culpa... Intencional, né? Intencional, exatamente. Esse é o termo popular. E a culpa é quando alguém, por descuido, por não observar as normas técnicas da sua profissão, por não ser prudente, ou por ser imperito na prática de algum ofício, profissão, ou desempenho de alguma coisa, ele vem a cometer um delito. A coisa típica do homicídio culposo é aquele praticado por profissionais da área de saúde, que vão cirurgiar alguém, vão abrir alguém, e essa pessoa vem a falecer, e se cogita a possibilidade do profissional não ser habilitado para fazer aquela cirurgia, ou ter errado, é o erro médico, não ter tomado todos os cuidados necessários. Enfim. E o homicídio de trânsito entrava nessa categoria dos homicídios culposos. Só que com o novo código, a nova legislação, o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, o delito de tirar a vida de alguém ao volante de um veículo qualquer, ele tem uma nova configuração, que é matar alguém na direção de veículo automotor. Então ele tem uma penalidade, está lá no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, ele é um homicídio praticado ao volante
E essa questão do dolo ou da culpa, tá certo? Não vai definir se é crime doloso ou culposo, não. O que vai ser definido é se houve dolo ou culpa, a intensidade da intenção da pessoa na prática daquele crime é durante a instrução criminal. Você vai ouvir as testemunhas, vai ouvir o próprio agressor, a vítima, se sobrevivente, não é? E vai ouvir testemunhas que presenciaram o fato. Então, se tornou mais grave, na minha opinião, você praticar um crime desse ao volante de um veículo, se tornou mais grave, mais sério e aumenta a responsabilidade de quem é condutor. Muito bem. Outra pergunta aqui. Não possui permissão para dirigir ou não possui habilitação, é crime? Não tenha dúvida disso. Está lá no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Dirigir sem habilitação ou não estar habilitado mesmo. Isso acontece muito aqui em Juazeiro, infelizmente. Pessoas que não têm habilitação dirigindo veículo automotor. E o interessante é que as pessoas que não têm habilitação dirigem os piores carros. É o pneu careca, é a tampa do carro levantando, é cheio de gente dentro do carro, é embriagado e arrisca. Eu não entendo. A vida dele e dos outros. A vida dele e dos outros não tem habilitação e se expõe dessa forma, não é? Eu não entendo. Então, inclusive, o fato de ingerir a bebida alcoólica é uma das maiores penalidades no Código de Trânsito. É terrível. Dirigir alcoolizado. Dirigir alcoolizado. É terrível, terrível, porque se sabe que o consumo, mesmo que pequeno, de bebida alcoólica e a consequente condução de veículo reduz a capacidade de reação em 25% já para começar. O sujeito nem está bêbado, apenas tomou alguma coisa. 25% da sua capacidade de reação já diminuiu. Com algumas doses, 50% já diminuiu a velocidade de reação. E naquele estado que a gente vê muita gente saindo ali daquelas praças de Juazeiro, não é? Bebendo, depois pega o volante do veículo, aquele é que não tem capacidade de reação mesmo. Né? Inclusive o fato de, se ele apenas se prejudicasse, mas ele põe em risco, acima de tudo, as pessoas que nada têm a ver com os problemas dele, que o levou a beber, né? Esse é o maior. Esse é o problema. Esse é o maior problema. Né? Eu recomendo o seguinte: se você quer beber, faça o seguinte: deixa o carro na garagem. Vá de táxi. Exato. Compra a bebida e leva para dentro da sua casa. Não sou favorável a que você beba, pelo contrário. Não beba, essa é a regra. Não beba. Beba água, beba suco, beba refrigerante. Não vai contaminar seu próprio corpo com bebida alcoólica, para que isso? Mas se quiser, não vá para o volante de um veículo, evita isso, porque vai estar destruindo famílias. Leite, é terrível você dar o ombro para uma família que perdeu um ente querido no trânsito, dá esse ombro aqui para chorar. E as pessoas perguntam assim: doutor, e agora o que é que o senhor vai fazer? E a resposta que eu tenho para dar para elas é só a seguinte: eu só vou processá-lo. Mas a vida da pessoa que partiu, olha, pode dar o resultado que der, ou absolvição, ou condenação, qualquer coisa, mas o trauma é permanente. Doutor, mas a última pergunta, que nosso tempo está correndo aqui, rapidinho aqui, mas sim, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta aqui. Entregar a direção à pessoa não habilitada. Também é crime. Também é crime. Você, papai, você, mamãe, que é muito bem intencionado, quer fazer a vontade do seu filhinho quer dirigir, já está empolgado por causa das namoradas ou por causa, sei lá, dos coleguinhas, quer porque quer pegar o seu carro. Não dê, porque isso vai implicar um procedimento contra o adolescente por não ter a habilitação e dirigir veículo, e também contra a pessoa que deu. E eu lhe digo mais, eu não pergunto muito se ele sabia ou deixava de saber. Para mim, o pai que deixa o seu filho à vontade para pegar a chave do seu carro e depois, doutor, eu não sabia, é meio complicado. A gente não presume dessa forma. A gente presume que a responsabilidade é dele. Tá certo. Isso é muito ruim para você. Tom, estamos chegando ao final de mais um programa, né? Eu quero agradecer carinhosamente a sua presença. Com certeza as suas respostas foram extremamente importantes para o nosso telespectador. Fica aqui o nosso abraço fraterno, nosso agradecimento pela sua presença. Espero tê-lo aqui novamente. Eu já conto com isso. Eu quero agradecer o seu convite e quero parabenizá-lo por essa ideia muito bonita, muito interessante. Café com leite. Não tem errado, já se sabe. Já se sabe.
Já E se o cafezinho pronto aqui, sabe. quentinho na hora para a gente saborear. Eu posso mandar um recado para a certeza, fica à sociedade? vontade. Pois bem, eu queria encerrar minhas palavras em um minuto. Um giro de relógio é muito rápido. Caro amigo telespectador, todo mundo sabe agora que eu sou promotor de justiça, você já está me conhecendo, mas saiba também que eu trabalho nessa cidade servindo a Cristo. Eu sou um pastor evangélico. Nós temos uma igreja onde pessoas se reúnem para louvar, para agradecer a Deus, para receber a palavra de Deus. Eu quero deixar um versículo maior Fica presente, à vontade, doutor, rapidinho. um versículo muito rápido. Está no livro de Isaías, aliás, no livro de Jeremias, capítulo 9, onde está escrito o seguinte: conhecer a Deus constitui a glória do homem. Preste atenção. Assim diz o Senhor, Senhor Deus, não sou eu aqui não. O Senhor Deus diz assim: assim diz o Senhor Deus, escute bem, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico nas suas riquezas, nem o forte na sua força. Veja, o sábio na sua sabedoria, não se glorie. O forte na sua força, não se glorie, nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloriar, que se alegrar, que se orgulhar, glorie-se nisto, presta atenção, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Querido telespectador, querido leite, Deus faz misericórdia, justiça e juízo na terra, e Ele se agrada dessas três coisas. Seja uma pessoa misericordiosa, segundo o coração de Deus, seja uma pessoa justa, segundo o coração de Deus, e esteja sabendo que Deus é Deus de juízo, ou seja, Deus, Ele valoriza a conduta humana para o bem ou para o mal, e Ele não se agrada de muitas coisas que fazemos. Então, esse é o recado que eu tenho a dizer para você, que Deus te abençoe, Deus abençoe você, Leite, Amém. Deus abençoe a todas as pessoas que servem a Deus nesta cidade, que amam Juazeiro do Norte como eu, e que abençoam essa cidade. Deus abençoe os queridos telespectadores, pais e mães de família, nós estamos às suas ordens para recebê-los na nossa promotoria. Deus abençoe. Muito obrigado, doutor Germano. Obrigado você, telespectador. Terça-feira estaremos de volta com o programa Café com Leite, sem horário eleitoral, às 20 horas e 30 minutos. Convidado, doutor Marcos, falando sobre empreendedorismo e criatividade. Encerrando, um abraço para o meu amigo Edinaldo da Bahia Ferros, Rubens, lá na cidade de Quixeramobim, que está nos vendo nesse momento. Um abraço a todos e até terça-feira, se Deus quiser.